Universo Vasco traz para você notícias sobre o Vasco da Gama. Está começando o V-News. Apresentação: Juliana Macedo e Erasmo Romão. Fala, torcida vascaína, eu sou a Juliana, iniciando aqui mais um V-News nesta quarta-feira, trazendo as principais notícias do Vasco para você, torcedor vascaíno, ficar por dentro do que está rolando no nosso clube. Universo Vasco, a voz do torcedor vascaíno. Para começar o programa de hoje, o Júlio Almeida vai falar os motivos que levaram Lúcio Barbosa e Kátia dos Santos a se demitirem da Vasco SAF. As saídas de Lúcio Barbosa, CEO da SAF do Vasco, e Kátia dos Santos, responsável financeira da empresa, ambas confirmadas nesta terça-feira, aceleraram a reformulação em curso por parte do presidente Pedrinho. Os dois executivos tomaram a decisão de entregar os cargos horas depois da reunião do Conselho Deliberativo, que aprovou a contratação de auditoria externa para fiscalizar a SAF do Vasco. A movimentação da diretoria administrativa de questionar a gestão da empresa incomodou Lúcio Barbosa, que também já havia sido tirado da linha de frente do futebol. O seu ficaria de fora da viagem para o jogo contra o Palmeiras esta semana e perdeu espaço de vez com a chegada de Felipe como diretor técnico para trabalhar ao lado do diretor Pedro Martins. A gota d'água para a saída iminente de Lúcio Barbosa ocorreu na ocasião da saída do técnico Ramon Dias, que alegou não ter pedido demissão e prepara uma ação milionária contra o Vasco da Gama. Segundo a gestão de Pedrinho, desde que a diretoria obteve liminar para tomar o controle da SAF, ficou constatado que o CEO não tinha boa relação com o elenco e comissão técnica. Mesmo com o imbróglio judicial, Pedrinho se reuniu com Lúcio, houve melhoria na comunicação, apesar da disputa com a 777. Mas o presidente deixou claro que tomaria a frente do futebol. Com multa rescisória, caso fosse demitido, Lúcio Barbosa preferiu então, com a perda de espaço e prestígio, pedir para sair, o que a direção do Vasco entendeu como um recibo de que o trabalho que foi feito não foi bom. Agora, o presidente Pedrinho já está atrás de um novo CEO para o cargo. Júlio Almeida para o Universo Vasco. Universo Vasco, aqui sua paixão é gigante. Jomar Cardoso comenta as saídas de Lúcio Barbosa e Kátia da SAF. Salve, salve galera da UV-News. Salve, salve vascaíno. Salve, salve o torcedor que mais se preocupa e que mais tem notícias ruins do seu time nos últimos anos. É, vascaíno. E a SAF está desmoronando. Lúcio Barbosa e Kátia dos Santos estão fora, entregaram seus cargos. A briga judicial já está respingando até na possível troca de fornecedor de material esportivo, né? Haja vista que nós somos um clube hoje sem garantia de nada, né? Essa briga judicial, essa falta de certezas, né? Coloca o Vasco hoje como uma incógnita para qualquer investidor. E o que fazer, né? O que esperar? O que o vascaíno hoje espera? Bem, em meio a isso tudo, nós temos um compromisso importantíssimo contra o Palmeiras, né? A gente já escuta muita coisa, né, com relação ao time do Vasco, mas a verdade é que Álvaro Pacheco teve um tempo considerável para se trabalhar, né, um tempo considerável para se juntar esses cacos da última goleada sofrida pelo rival e montar, né, alguma coisa com relação ao próximo jogo. A gente vai enfrentar um time que é favorito a conquista do campeonato, um time sólido, né, que é o time do Palmeiras, e nós somos um time mais uma vez em formação, né, um time onde o técnico chega, onde o técnico vai ver o que tem, né, nós temos o reforço da lesão do Praxedes, e com isso o Vasco aí vai montar, né, o seu time
para o jogo importante contra o Palmeiras, né? Nós não vamos ter o João Vitor, né, por causa da expulsão, e a gente não sabe o que virá a campo. O que a gente sabe é que teremos mais um jogo complicado, mais um jogo difícil, né? Todo torcedor vascaíno torce para que voltemos de lá pelo menos com empate, mas a gente sabe que na atual conjuntura está meio complicado. Mas o clube mais, né, turbulento, né? Eu nem vou falar que é o mais turbulento, que hoje temos o Corinthians também bastante turbulento, mas nós estamos numa turbulência aí há mais tempo que qualquer outro clube. E não é diferente nessa semana. Então, entre chegada de Coutinho, entrada de Felipe, saída de Lúcio, saída de Kátia, briga judicial, o Vasco continua o seu campeonato, que a gente, no início dele, esperava que não fosse pela luta contra o rebaixamento, mas depois do último jogo, todos já estão preocupados. E em meio a isso tudo, a gente espera que pelo menos o time se restabeleça e volte a jogar, né, bola, né, futebol. Mas é isso, vascaíno. É mais uma semana cheia, mais uma semana confusa, mais uma semana cheia de novidades e novidades ruins, né? Todos ainda aguardam o anúncio do Coutinho, né, se ele será real, mas seria um afago no coração do vascaíno aí, que anda tão ferido, né, em meio a tanta pancada que vem tomando. E também temos nesse meio também aí a reforma de São Januário. Mas é isso, vascaíno. Vamos para quinta-feira, próximo jogo. E como nós somos bons torcedores, a gente esquece disso tudo e vamos pro jogo aí para tentar pelo menos um resultado positivo. Saudações vascaínas. Que a gente não desista aí e continue amando o nosso clube, esperando por dias melhores. Um grande abraço. O Vasco é para quem acredita. O presidente Pedrinho falou com jornalistas em São Januário. Vamos acompanhar. Não tem nome. Obviamente a gente já está em busca disso, né? Não tinha nome de forma antecipada. Depois que foi comunicada a saída do Lúcio e da Kátia, a gente obviamente começa e temos nomes para ocupar o lugar. Que fique claro que foi uma decisão pessoal. Obviamente me incomoda porque para estar no Vasco tem que querer estar no Vasco. Que isso fique bem claro. Na minha gestão só vai estar no Vasco quem quer estar no Vasco, quem quer viver o Vasco na sua essência. A sua essência é sentir a dor do Vasco, é sentir a alegria do Vasco, é entender o que é o Vasco. Isso para mim é mais importante. Quando a atmosfera aqui embaixo ela flui, as coisas em cima acontecem de uma forma melhor. A gente está acostumado a falar, a bola entra, a bola não entra, né? Todo mundo fala muito isso, e às vezes aqui embaixo as coisas não estão da forma que a gente quer. Foi uma decisão dele, estranhamente logo depois do que aconteceu ontem no Conselho Deliberativo, mas respeito, e agora o Vasco continua, nunca parou por ninguém, né? Então o Vasco anda para frente sempre. A melhor minuta da rescisão já está sendo avaliada pelos seus advogados, foi um pedido dele, já há muito tempo pela saída, já tinha um comunicado para o Pacheco que esse andamento estava tendo uma velocidade acima do esperado, ele ia para o jogo, né? E o Pacheco fez uma pergunta para ele, como estava a cabeça dele para o jogo, ele falou que não estava com foco ali, que ele queria sair o quanto antes. Foi honesto, foi justo, e é o que eu falei anteriormente, só vai ficar no Vasco quem tiver a fim de representar a camisa do Vasco. Foi uma decisão pessoal, até pela questão do processo para acelerar para a saída do Boca Juniors. Então foi comunicado, né? E ele treinou normalmente, pediu para treinar normalmente, e foi acatado. Já tinha sido um pedido feito de forma anterior. Hoje ele concretizou isso e a minuta está sendo avaliada já pelos seus advogados. O planejamento esportivo já era avaliado, mesmo à distância eu tinha uma observação do que estava sendo feito. Então, mas sempre respeitando o campo, sempre respeitando para que não tivesse interferência nenhuma na questão técnica, na questão esportiva. Então a gente sempre deu muito tempo e nós fizemos tudo isso com muita cautela. Quando 2 funcionários pedem para sair, não tem por que não aceitar. Pediram a renúncia, foi aceito.
E a questão que eu quero enfatizar, de só vai ficar no Vasco quem quer ficar no Vasco, é que assim, você rende onde você está satisfeito. Né? A questão é essa, não é nada radical. Se uma pessoa não quer ficar, o que eu vou tirar de melhor dela se ela não quer ficar nesse ambiente? Então é assim, e o Vasco para mim especificamente tem um simbolismo muito grande. Então assim, todas as vezes que eu piso aqui, tem uma importância acima do normal. Como eu já falei, eu não quero que as pessoas sintam o que eu sinto. Cada um tem o seu sentimento. Agora eu só quero que respeite a instituição, respeite os torcedores, respeite esse clube, entenda qual é a verdadeira história do Vasco, para a gente poder começar a ter um caminho diferente e uma mudança de rota diferente. Nenhuma mudança vai acontecer, que isso fique muito claro, por falta de empatia, por revanchismo. Isso não é característica da minha pessoa. Não é característica, pegando até o gancho do que ele falou anteriormente. O que tiver de bom tem continuidade. Como eu sou julgado pelo meu trabalho, hoje eu tenho uma função de avaliar o trabalho dos outros. Simples assim. Então assim, e quando você tem um pedido de renúncia, não tem por que não aceitar, não acatar. Hoje o momento do clube é ter a consciência de tentar ser mais certeiro, diminuir a folha ou fazer trocas na folha para que a gente possa ter uma janela boa e positiva. Né? Já sei que vocês vão perguntar do aporte, assim, o aporte não vai acontecer. A minha obrigação é estruturar uma operação financeira para que a gente honre os compromissos com os atletas. Né? Isso é o ponto, assim, final. Nossa, que balde de água fria, não, é a realidade para o torcedor. Eu não vou contar coisas que não são verdadeiras. Não vou fazer promessas no qual eu não vou poder cumprir. Então a minha promessa é competência, trabalho, transparência, verdade, e é isso. Assim, vamos tentar acertar na janela, fazer uma janela boa, obviamente com muita criatividade, porque a gente não saberia se o aporte ia acontecer, pela tendência ele não aconteceria, agora com a liminar não vai acontecer. Então a minha obrigação é honrar com os compromissos do dia a dia, funcionários, atletas, e fazer uma janela com mais criatividade dentro do que a gente tem no cenário financeiro. Não, a gente está conversando, estou esperando uma agenda dele pessoal, tudo que tiver dentro do alcance para fazer esse fechamento de acordo com o Coutinho, a gente vai fazer, é o que eu mais quero, é o que o torcedor vascaíno mais quer. Não vou lesar o Vasco, isso fica importante, né? A gente não pode lesar o Vasco financeiramente e nem de nenhuma outra forma, mas a gente está esperando uma agenda dele e assim que ele tiver uma agenda disponível, a gente está pronto para dar seguimento ao que a gente vinha conversando e espero, obviamente, que tenha um final feliz. Depende agora do Coutinho. A questão da Puma, é bom que fique claro que tem muita gente dentro do Vasco que rema contra, né? Como falou que as negociações tinham parado. Não, as negociações não pararam, inclusive hoje eu recebi o representante da Puma aqui para conversar. É lógico que a gente tem que avaliar todo o cenário, né? Todas as propostas, para a gente ter um contrato adequado para a camisa do Vasco. Isso parte de conversar com a Capa, de conversar com a Puma, de conversar com outros fornecedores de muita importância, mas que não poderiam entrar nesse momento só a partir de 26. Então, assim, é um trabalho que a gente está tomando pé de tudo, né, de todos os contratos, muita coisa ainda a gente não teve acesso, a gente está tentando acesso até para entender o contrato, né, contrato com a própria Capa, com tudo isso, para a gente poder, obviamente, buscar outros recursos, né, e melhorar, obviamente, a receita do clube. Sim, sempre respeitando muito a questão que nós temos um sócio. Em nenhum momento a intenção foi tirar esse sócio e colocar outro sócio. Através de tudo que aconteceu, obviamente isso teve que, obviamente, de forma momentânea, acontecer em proteção do clube. Que um ponto, não deixa eu perder o raciocínio da tua pergunta não, mas um ponto importante, que assim, a ação, quando a gente entra com a ação para liminar, não é porque o Pedrinho está trazendo alguém não, a ação, qualquer presidente em respeito à instituição e à segurança do Vasco, tinha que entrar com a ação para proteger as ações do Vasco. Que isso fique muito claro. A minha atitude foi de proteção ao Vasco.
Então ninguém tem que falar assim, o Pedrinho agora botou, tirou 77, tem que botar 270 milhões. Não, não é isso. Foi proteção para o Vasco não perder suas ações. Isso fique muito claro. Agora, a questão é que a gente espera, óbvio, que isso tenha um desenrolar o mais rápido possível. Não interfere diretamente na SAF, não atrapalha em, como as pessoas falam, eliminado, atrapalha a vinda de jogador. Não, o contrato vai ser com a SAF, os patrocínios são vinculados à SAF, a SAF é uma empresa que gerencia isso. É lógico que assim, a gente precisa entender o caixa, vocês acompanharam um pouquinho o que foi ontem o Conselho Deliberativo, então assim, o cenário é aquele ali, e agora é buscar recursos para a gente botar, obviamente, a ordem nos salários, enfim, manter isso até o final do ano. A questão de um novo investidor depende muito da posição do sócio. A gente espera sempre que tenha um acordo, né? Assim, para que evite maiores problemas. E lembrando, Dieguinho, que assim, existe uma questão jurídica que, devido ao cenário mundial, você pode pedir uma garantia de forma antecipada. Eu não preciso esperar até o dia 2, se o aporte não acontecer, para ir ver o que aconteceu e deu um caos danado. Então, assim, antes da ação, antes disso tudo, foram diversas vezes enviadas notificações para que a gente tivesse as garantias, porque o cenário mostrava algo diferente. E quando acontece o que aconteceu do representante da 777 falar que não é mais o controlador da 777, quando um clube belga tem as suas ações bloqueadas, e eu sou orientado pelo meu jurídico que se isso cai na corte americana poderia afetar qualquer das ações de qualquer clube no mundo, eu tive que intervir, a gente já falou sobre isso de forma imediata. Então, assim, as ações bloqueadas foram justamente para proteção. E é obviamente que a gente espera que isso tenha um final o mais rápido possível. É muito difícil, sabe? Eu tive que fazer uma escolha entre eu ficar tranquilo esperando e o Vasco poder colapsar, ou eu ter a atitude que eu tive e eu ser muito questionado. E eu preferi isso. E pode ter certeza que, assim, eu sabia de todas as dificuldades que eu ia enfrentar como presidente. É duro passar, até falei isso ontem no Conselho Fiscal, nenhum presidente passou pelo processo que eu estou passando, de fazer uma administração da associativa onde tem esportes amadores, olímpico, paralímpico, hoje ter uma participação na SAF, ainda ter uma questão jurídica com a empresa. Então, são 3 áreas ao mesmo tempo e nenhum presidente passou por isso. Ou era presidente quando o futebol estava no associativo, não era empresa, ou era presidente quando tinha empresa e futebol, mas nesses 3 aspectos é muito difícil. Então, assim, o que me tranquiliza é que, assim, eu tô fazendo de coração, tô pagando um preço, não pagando preço não, mas assim, tô fazendo o que poucas pessoas de repente fariam, porque era mais fácil ficar de braço cruzado. Vou ser julgado muito por isso, mas eu tenho certeza que as pessoas vão entender, porque eu poderia estar aqui contando mentira, contando história, por isso que o meu processo é mais longo, porque eu não me vendi, eu não minto, eu não entreguei o Vasco, então demora um pouquinho mais. Quando eu fui perguntado para a janela, eu poderia contar um monte de história, que não, a realidade não é essa. E a culpa da realidade não ser essa, não é minha. A culpa da realidade não ser essa, não é minha. O meu compromisso agora é honrar todos os atletas que estão lá até o final do ano. Com relação a ser criativo, é você ser certeiro. Obviamente, tudo na questão do custo-benefício. Às vezes você gastar num jogador que você acredita que tem potencial, de repente não tem tanto nome, mas ele te dá uma resposta positiva do que você gastar mais e um jogador não te dá essa resposta. É difícil essa matemática? A gente está falando de futebol. Agora, assim, com dinheiro, tudo é mais fácil desde que você tenha um planejamento esportivo. Né? A gente já percebeu que sem planejamento esportivo as coisas não acontecem, mesmo você tendo, supostamente, você tendo dinheiro. Então tentar trabalhar firme para que a gente possa dar força para o grupo que está lá, né? Que é um grupo que trabalha todos os dias com o objetivo de recuperar e eu confio muito neles, é isso que eu tenho passado. E, obviamente, de forma pontual, ajustar o elenco para que a gente possa ter um ano tranquilo.
Bateu aquela fome? Vem pro Vitrola Restaurante. Aqui você vai degustar os mais deliciosos pratos com a qualidade que só o Vitrola pode lhe oferecer. E o melhor, com um preço que cabe certinho no seu bolso. O que você está esperando? Estamos na rua 22, 792, Setor Oeste, Goiânia. Telefone 062-3624-5612. Estamos abertos todos os dias, 24 horas. Venha para o Vitrola Restaurante, será uma delícia receber você. E para encerrar, notícias rápidas. No momento, a Vasco SAF está sem CEO, CFO e ainda tem que arrumar um comprador para substituir a 777 como sócia majoritária. De acordo com o balanço financeiro da SAF, o clube necessita do aporte financeiro de 300 milhões de reais para equacionar suas dívidas. Tudo isso com janela batendo a porta e dívidas de curto e médio prazo a pagar. Pedrinho e seus pares terão bastante trabalho nos próximos meses. O diretor de comunicação da Vasco SAF, Felipe Pimentel, deixou o clube. Ele havia vindo junto com o Lúcio Barbosa e Cátia dos Santos. Com a saída dos dois, optou por se desligar do quadro de funcionários. A caminho do Boca Juniors, Medel rescinde o contrato com o Vasco. Ele não joga mais pelo clube. O chileno e o Vasco chegaram a um acordo pela rescisão de contrato. O jogador está a caminho do Boca Juniors e não atua mais pelo time carioca. A apuração de Lucas Pedrosa. Na reunião de terça-feira do Conselho Deliberativo, foi descoberto que a folha salarial do Vasco gira em torno de 17 milhões de reais. Todo mês, o caixa do Vasco fecha em vermelho por causa desse valor exorbitante. O Vasco marcou uma reunião com a Puma para os próximos dias para negociar valores. A capa, que alegou estar excluída do processo de negociação, foi reconsiderada. O clube quer fechar com a empresa que oferece mais dinheiro. O Pedrinho acabou de confirmar, nessa terça-feira, que teve uma reunião com o representante da Puma para que a marca possa ser a nova patrocinadora de materiais esportivos do clube. E o Payet sentiu um desconforto na coxa. Fez exame de imagem e, apesar de não ter sido constatado nada grave, vai ser reavaliado. Siga o Universo Vasco em nossas redes sociais. Deixe o seu like e compartilhe nossas postagens. Temos bastante conteúdo no Twitter, Instagram e Facebook. Se você ainda não é inscrito no YouTube, por favor, faça a sua inscrição. Lá temos vários conteúdos, como lives, análises e muito mais. Confira e deixe seu comentário. Universo Vasco, a voz do torcedor vascaíno. E é isso, galera. Esse foi o VNews desta quarta-feira, trazendo as principais notícias do Vasco para você, torcedor vascaíno. Lembrando que a gente está aqui todo dia, de segunda a sexta, trazendo tudo que está rolando no nosso clube do coração, o Vasco da Gama. E para ficar por dentro, de todo o nosso conteúdo e das principais notícias, basta seguir o Universo Vasco nas redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, YouTube, basta procurar Universo Vasco que você vai encontrar. Universo Vasco, a voz do torcedor vascaíno.